Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou o André Siqueira e nesta segunda-feira, no que pode ser o primeiro de 2 vídeos que eu vou tentar publicar para vocês, vamos falar sobre Pedro Caixinha, o treinador do Santos que está na corda bamba, está pela bola 8, está pressionado, está por um fio. Escolha a analogia, o ditado popular, a expressão popular que você quiser. Nós precisamos falar sobre isso. É claro que é um assunto sobre o qual eu já falei na nossa live pós-jogo, mas eu entendo, ontem a nossa live começou quase 11 horas da noite, muitas pessoas, domingão, começando a segunda-feira, as pessoas vão descansar, vão dormir, então aqui a gente vem numa versão mais reduzida, mais enxuta, para conversar com o torcedor do Santos. Antes, eu quero passar aqueles recados de sempre. O primeiro, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal. A gente está crescendo cada vez mais, somos quase 9.700. Quando nós chegarmos a 10 mil, uma camisa oficial do Santos será sorteada para um dos inscritos aqui do canal. Quero pedir para você ativar o sininho para não perder nada. Hoje provavelmente teremos 2 vídeos, esse que você está vendo na hora do almoço e outro que deve sair no final do dia, comecinho da noite. Estou tentando trazer o máximo de conteúdo que eu posso, me esforçando no máximo aqui para a gente crescer cada vez mais, para a gente criar uma comunidade cada vez maior. Então se inscreva, ative o sininho, deixa a sua opinião. O Caixinha ficar é bom ou ruim? Você é fica Caixinha ou você é fora Caixinha? Diga aqui nos comentários, por favor. Não esqueça do seu like, que é muito importante. E também eu vou tentar aqui editar esse vídeo, ó. Aqui, o nosso QR Code. Aponte a câmera do seu celular, torne-se membro do canal. Ontem na nossa live ganhamos 4 membros novos, o nosso grupo de WhatsApp está crescendo. Eles têm, os membros têm acesso antecipado aos vídeos. Nós vamos ter também o André Responde. Os membros vão poder perguntar sobre tudo da minha vida. Por que eu escolhi ser santista? Por que eu virei jornalista? Por que eu gosto da camisa desse jeito e não virada do outro lado? É para você me conhecer, para a gente estreitar a relação. Esses são alguns dos benefícios exclusivos aqui do nosso canal. E, aliás, muito obrigado a todos que têm feito o nosso canal crescer. Ontem, apesar do resultado frustrante do Santos, tivemos uma live com quase 170 pessoas de pico, 20 inscritos novos. Eu fico muito feliz, apesar do começo ruim de Campeonato Brasileiro do Santos. Bom, gente, já dei os recados, vamos lá. Gravando esse vídeo, sempre importante dizer, na manhã de segunda-feira, agora são 8h45 da manhã, estou saindo para ir trabalhar, mas eu estou aqui gravando o primeiro conteúdo do dia para vocês. Gente, acaba o jogo, vaias da arquibancada, e vocês sabem que eu gosto sempre de citar as fontes aqui que eu me baseio para gravar os nossos vídeos, tá? E aí eu vou citar o jornalista que para mim é um dos melhores que tem da cobertura do Santos, um dos que tem maior credibilidade, um dos repórteres que mais acerta e que mais vive o Santos, né? Há muito tempo, tendo muitas fontes e fontes maravilhosas. Lucas Mussetti, no Twitter, ele publicou uma notinha que tem 2 linhas, e que ele diz o seguinte: ouvi que Pedro Caixinha deve continuar no comando do Santos ao menos até a partida contra o Fluminense. E no Instagram, ele postou um videozinho de alguns minutos, 2 minutos, sei lá, aproximadamente, em que ele detalha essa informação. Em resumo, ele consultou 2 fontes, que ele diz que são 2 das principais fontes dele dentro do Santos, que dizem que o Caixinha segue até o jogo contra o Fluminense. André, quando o Santos joga contra o Fluminense? Domingo que vem, às 7h30 da noite, no Maracanã. O Santos está de folga nessa segunda-feira, enquanto você aí foi para o trabalho nessa manhã gelada de segunda-feira, eu estou indo também. Os guerreirinhos do Santos, que tem 1 ponto conquistado em 6 possíveis, estão de folga. Coisas da vida, né? O Santos está de folga, volta a treinar na terça, deve treinar terça, quarta, quinta, sexta e sábado, viaja para jogar no domingo. O Fluminense, quinta-feira, tem jogo pela Sul-Americana no Maracanã. Então, enquanto o Santos descansa, folga e tem uma semana inteira para treinar, o Fluminense tem um jogo na quinta-feira. E a avaliação dentro do Santos, pelo menos até o começo dessa semana, é a de que o Pedro Caixinha permanece pelo menos até contra o Fluminense. E, gente, vamos lá. Vamos por etapas, como diria o outro. Primeiro, qual é a posição oficial, qual é a posição do André em relação à demissão do Pedro Caixinha? Até o presente momento, e é claro que eu não sou uma figura que não está disposta a mudar de opinião, né? Eu não tenho compromisso com o erro e eu não quero ter razão. Eu quero que o Santos melhore, eu quero que o Santos ganhe, eu quero que o Santos evolua. Então é evidentemente que se o barco estiver afundando, eu já usei essa metáfora em outros vídeos, eu vou usar de novo, não esperem de mim, enquanto criador de conteúdo deste canal, ser o violinista do Titanic.
né? Enquanto o barco está afundando, eu estou ali tocando a música como se nada tivesse acontecendo. Então é claro que se eu constatar que o Santos não vai a lugar nenhum, que o Santos não vai evoluir e que o Santos é um caso perdido, eu vou mudar de ideia e eu posso, quem sabe, no futuro, defender a demissão do Pedro Caixinha. Mas hoje, segunda-feira, 7 de abril, a quase 9 horas da manhã, eu, André, não defendo a demissão do Pedro Caixinha. Por quê? Porque eu enxergo que é precipitado fazer isso. Nós estamos na rodada 2. Nós estamos na rodada 2. Um treinador que foi contratado com atraso. É sempre importante a gente lembrar disso. O Pedro Caixinha estava disponível desde o começo de novembro e o Santos contratou ele quando o Papai Noel estava chegando aí na sua casa. A ceia de Natal estava saindo, ele estava chegando. O Santos está estreando jogadores com o campeonato agora. O Rollaser tem 2 jogos como titular. O Tiquinho Soares não deve ter 10 jogos ainda, não tem 15 jogos como titular. O David Washington ainda não jogou. O Barreal está sendo titular agora. O Santos segue tendo remanescentes da Série B no time titular. Brazão, Sherman, Gil, Escobar, Schmidt, Guilherme, todos esses caras jogaram a Série B, né? Então, assim, eu enxergo que é prematuro ainda essa troca, tá? E eu acho que o Santos precisa parar com essa coisa de achar que a culpa é sempre do treinador, né? Então, assim, gente, onde é que nós chegamos trocando de treinador em 2023? Quem não se lembra? Paulo Turra, Lisca, Aguirre, Marcelo Fernandes, Odair Hellmann. E a gente foi parar na Série B. Então, eu não acho que ficar trocando de treinador é a solução dos problemas do Santos. Qual a garantia de que mandando o Caixinha embora a gente vai melhorar? Nesse momento, você que está vendo esse vídeo pode dizer o seguinte: André, mas a gente precisa pelo menos arriscar, precisa correr risco. Se a gente não trocar, a gente não vai saber se vai dar certo. E tá tudo bem. E, gente, eu quero deixar claro que eu entendo a frustração do torcedor do Santos que não quer mais ver o Pedro Caixinha. Eu entendo você, eu respeito a sua opinião. Mas percebamos que não é só isso que vai mudar, né? Alguém acha que tirando o Caixinha, o João Schmidt vai mudar da água para o vinho? O Guilherme vai mudar da água para o vinho? Então, esse é o ponto. Esse é o primeiro ponto que eu queria dizer. A opinião pessoal do André é de que é prematuro fazer a troca. Mas qual que é o ponto sensível, que é o ponto central dessa discussão? E eu quero saber a sua opinião. Gente, a direção do Santos precisa ter convicção. Eu falei isso na live pós-jogo, na noite de domingo, e eu repito. Qual é o diagnóstico que o departamento de futebol do Santos faz? O que pensam Marcelo Teixeira, Pedro Martins, o que pensa os assessores da presidência? Nem sei, acho que eles nem devem ser ouvidos. Esses caras aí ficam só pendurados no Santos. Mas o que o núcleo duro do Santos pensa? O comitê de gestão, o CEO do Santos, que acumula também a função de diretor de futebol, pensam? O que o departamento de scout, de análise de mercado do Santos pensa? Tomem essa decisão e parem com essa coisa de prazo. Parem com essa coisa de prazo. Você tem que ter convicção em tudo que você faz na vida. Mesmo que depois você quebre a cara, que você se arrebente lá na frente. Você tem que ser seguro. Você tem que ter firmeza. Você tem que ter convicção no que você faz. Porque é o seguinte, chegaram à conclusão de que o Caixinha não vai tirar mais desse elenco? Chegaram à conclusão de que o Caixinha não tem potencial para comandar um elenco que custa 20 milhões de reais por mês? Esse é o valor aproximado da folha salarial do Santos? Manda embora agora. Manda embora hoje. Aproveita que está de folga, demite o cara. Mas não fica empurrando com a barriga. Sabe por quê, gente? Porque o pensamento do dirigente de futebol é muito ruim. Se o Santos perder do Fluminense no Maracanã, será que não é um resultado óbvio? Reparem que eu não estou dizendo que é normal o Santos perder de todo mundo em qualquer lugar. Mas o Fluminense vai jogar em casa. O Fluminense acabou de ganhar um jogo no Campeonato Brasileiro, perdeu na estreia, ganhou ontem. Vai pegar um Santos que está todo combalido, está todo em crise, no Maracanã lotado. Se o Santos perder, não é um resultado normal? Me entendam quando eu quero dizer normal, né? Perder do Fluminense no Maracanã não é um acidente, meu Deus, que tragédia. E aí você manda o Caixinha embora, por causa disso,
Ou você vai mandar ele embora por causa do processo? E aí, e se, por exemplo, o Santos ganhar do Fluminense? E tomara que o Santos ganhe, né? A gente está precisando. Disputamos 6 pontos e ganhamos um só. Aí ganha do Fluminense. O Santos respira aliviado. Depois, na quarta-feira, percebam que aí o prazo é menor. Tá vendo? Esse é o ponto sensível. O Santos teve uma semana inteira do jogo contra o Vasco, entre o Vasco e o Bahia. Não tomou nenhuma decisão. Disse, não, deixa o caixinha aí. Agora, do jogo do Bahia do Vasco para o Bahia, uma semana. Do jogo do Bahia para o Fluminense, mais uma semana. E qual é o próximo intervalo nos jogos? O Santos joga domingo, 7h30 da noite, e depois joga quarta-feira, dia 16 de abril, às 9h30 da noite. Aí o intervalo já cai pela metade. Aí depois o Santos joga no domingo, clássico contra o São Paulo. E as janelas vão ficando cada vez menores. E aí, como é que o Santos vai trocar, né? Aí perde do Fluminense. Digamos que o Santos vai lá e perde de 2-0 do Fluminense. Segunda-feira os guerreirinhos vão folgar, provavelmente, né? Os guerreirinhos do Santos estarão cansados, vai ter que voltar do Rio de Janeiro, folga na segunda. Mas tem jogo quarta, só tem um treino. Aí manda o Caixinha embora, quem vai comandar o treino? Vai ser o César Sampaio? Um jogo, um treino na terça-feira para jogar contra o Atlético Mineiro, que tem Hulk, tem Scarpa, tem Rony, Lianco. Um treino. E aí depois, quarta-feira joga. Quinta vai ter folga, né? Provavelmente. Aí vai ter sexta e sábado para jogar um clássico no Morumbi domingo. Percebam? Então, gente, o resumo da ópera, porque eu não quero ficar andando em círculos, é o seguinte. A pergunta desse vídeo é: Caixinha fica no Santos pelo menos até o jogo contra o Fluminense. Isso é bom ou ruim? Para mim, depende. Para mim, depende. A resposta é, não é nem ruim, é péssimo se o Santos não tiver convicção de ficar criando mini-metas. Aí o cara fica ameaçado de demissão, ganha sobrevida. Ameaçado de demissão, ganha sobrevida. A torcida vaia, ele fica pendurado. A torcida aplaude, ele ganha respiro. Isso eu sou terminantemente contra. Então, para encerrar o vídeo, o Santos tem que se reunir hoje. A direção do Santos tem que chegar num consenso, ou pelo menos numa maioria. Na democracia é assim que as coisas tocam. Gente, nós vamos apostar no médio e longo prazo. Então deixa o Caixinha e para com essa palhaçada de ficar vazando para a imprensa que o cara está ameaçado. Deixa o cara. E vamos ver até onde vai dar. Ou então falar, gente, nós temos um Boeing, um avião forte, que é o elenco do Santos, que custa 20 milhões por mês, e o nosso treinador não consegue pilotar mais do que um teco-teco. Manda embora hoje. Esse negócio de ficar criando mini-metas, empurrando com a barriga, quando muita gente já dá o Caixinha como demissionário, isso eu sou terminantemente contra. Isso é a receita do fracasso. Se o Caixinha na Austrália, como diriam os outros, já está demitido, vai protelar por quê? Para que correr o risco de jogar uma semana fora? Depois tem jogo na quarta. E depois, no outro domingo, tem um clássico no Morumbi. Então isso é brincar com fogo. E como diria minha avó, quem brinca com fogo uma hora se queima. Tá bom, gente? Então essa é a minha opinião. O Caixinha ficar é bom ou ruim? Depende da convicção do Santos. Mas parece que convicção é o que não está tendo dentro da Vila Belmiro. Deixe sua opinião se você fica Caixinha, fora Caixinha, se você concorda comigo, se você discorda. Deixe o seu like, comente, compartilhe, se inscreva, ative o sininho, aponte a câmera do seu celular para este QR Code, torne-se membro do nosso canal. Fazendo isso, envie o seu número de WhatsApp, se você quiser, para o canal filhodepeixe@gmail.com e eu vou colocar você no nosso grupo de WhatsApp que está crescendo e o nosso canal está indo cada vez mais longe. Tá bom, gente? A gente volta mais tarde, provavelmente, com um segundo vídeo, um assunto muito importante. Por que raios o Santos simplesmente não contrata ninguém nessa janela de exceção que fica aberta até o dia 11 de abril? É o tema do segundo vídeo de hoje, o canal se movimentando cada vez mais. A gente se vê por aí. Fique com Deus, uma ótima semana para você e até daqui a pouco.